Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Antônio Walter. E é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou trabalhar com vocês técnicas para vocês venderem em entrevista em bancos. E essa é uma das dúvidas que mais estão surgindo, porque está sendo muito comum dentro dos processos de RH eles solicitarem que vocês façam a venda de algo. Isso pode acontecer venda de produto da própria instituição, mas anda aparecendo umas coisas meio obscuras aí. Pra vocês terem uma ideia, teve um processo seletivo do Itaú que mandaram vender medo. Então, nesse vídeo aqui eu vou entregar para você um manual de instrução para você se dar bem em qualquer entrevista quando você chegar na fase de ter que vender alguma coisa. Lembrando que, como a gente vai focar em vender produtos aqui, existe um outro vídeo que inclusive esse é um desdobramento dele, que a gente dá 5 dicas infalíveis para você se dar bem em qualquer entrevista de banco. Ali a gente tem uma conversa um pouco mais ampla, vou deixar até o card aqui nesse vídeo, eu vou pedir para o pessoal da edição deixar, para você também depois de assistir aqui, você poder passar lá e assistir, que é como se fosse uma complementação. Tamo junto? Então ótimo. E para você dar aquela moral para mim, me ajudar, tô aqui publicando esse material para te ajudar, então dá essa forcinha para mim, curte esse vídeo se você gostar da informação que for entregue aqui, se ela for útil para você e, obviamente, se inscreva no canal. E isso eu estou pedindo para você porque a gente mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante e faz com que quando alguém vier pesquisar como vender entrevista de banco, esse vídeo de fato apareça e possa ajudar mais pessoas. Então é o seguinte, quando a gente pensa no processo da venda e você é requerido por vender algo dentro de uma entrevista, o que eu percebo como recrutador, tá? Porque aqui na nossa escola, nós estamos focados aqui na preparação para certificações da Anbima, a gente também tem equipe interna. Então eu contrato com muita frequência e uma das nossas áreas aqui é a área comercial. E na área comercial, quando a gente faz o processo de recrutamento e seleção, eu também mando as pessoas venderem alguma coisa. O que eu peço para eles venderem aqui? Eu peço para eles venderem um copo d'água. E é algo inusitado, a pessoa não está esperando por aquilo. E o que elas tentam fazer? Elas tentam vender as características daquele produto. Que a água é potável, que a água tem ozônio, que a água, sabe, já apareceu de tudo aqui. Todo mundo vai pelo caminho das características. E esse é o caminho do fracasso. Na verdade, ninguém consegue vender num processo seletivo. E eu vou te explicar o porquê. Porque é uma situação fictícia. A gente consegue vender algo quando existe uma real necessidade de aquilo ser comprado. Então, como é um processo fictício, o recrutador ele vai endurecer o processo da venda conforme você vai evoluindo. Ele vai deixando aquele problema mais complexo para testar a sua habilidade de venda. Então, ele vai te levando ao extremo. O que ele quer perceber? Se você tem um processo racional para fazer venda. E esse é o detalhe. A venda, independente do produto, é importante que você conheça o produto que você vai vender. Então, um exemplo do medo, né? Você não espera ter que vender medo numa entrevista. E muitas vezes, quando o recrutador te pede para vender algo, ele pergunta se você quer algum tempo para pensar. O entrevistado, para não querer desapontar, ou às vezes se mostrar o bonzão, a bonzona, fala assim, não, já vamos para cima. Você precisa de tempo para pensar, então peça tempo para pensar, porque você tem que criar uma linha de raciocínio lógico, como se fosse uma linha mestra para você executar o processo da venda. Entender realmente, parar para pensar por que essa pessoa poderia querer comprar medo. Existem 5 motivos que podem fazer uma pessoa querer comprar alguma coisa, né? Esses 5 motivos eles são listados dentro da metodologia de vendas da Venda Mais. Eu até gosto de citar a Venda Mais e até para mostrar o meu gabarito aqui na área de vendas, embora eu estou focado muito nas certificações da Anbima, mas você precisa ver que você não está recebendo essas recomendações de alguém que não entende. Eu já fiz especialização em vendas, especialização em negociação de alta performance em vendas, então assim, o que eu vou te passar aqui, eu sei do que eu estou falando, eu sei como funciona, até porque eu já fui bancário, então já passei por processo de recrutamento e seleção, já vivi a vida que você quer viver, tá? No ambiente que você quer estar. Tá ok? Então é o seguinte, o que a Venda Mais traz pra gente nos 5 passos da venda? As pessoas vão comprar por 5 motivos. Pode ser mais do que um deles, mas o motivo tá em cima de um deles. Primeiro, anota aí, tá? Ganho, benefício ou lucro. Se você puder ir me ajudando a colocar nos comentários, porque isso pode ajudar os coleguinhas que vêm assistir esse vídeo depois. Então vai dar um resumão aqui nos comentários pra gente. Se ao longo da minha explanação surgir alguma outra dúvida também, deixa seu comentário aqui, porque eu estou ativamente, isso pode ser uma ideia de um conteúdo extra pra gente também fazer um outro desdobramento desse vídeo aqui. Então, primeiro fator que faz alguém consumir.
ganho, benefício ou lucro. Então eu vou ganhar alguma coisa em consumir aquilo, em comprar aquilo de você. Segundo, eu vou comprar porque eu tenho medo que algo possa me acontecer, então eu compro aquilo para me precaver. Terceiro motivo, para evitar algum tipo de inconveniente, algum tipo de incômodo. Quarto motivo, por status. E quinto motivo, por realização pessoal. Então, as pessoas consomem pelos motivos dela. Se a gente tenta vender o produto pelas características, às vezes a gente não vai abordar as características que de fato vão fazer com que essa pessoa se sinta motivada a comprar. Por isso que é importante, além de eu entender das características do produto, antes disso eu entender o que motiva. Porque se ela está comprando porque ela quer ganhar alguma coisa com aquilo, eu vou focar nos fatores de ganho. Então eu vou ressaltar características de ganho. E aí é o que eu percebo que o pessoal falha muito. O que o recrutador quer que você faça? Uma boa abordagem, que é um dos passos, se a gente for resumir um funil de venda, um processo de venda, o recrutador quer que você faça uma boa abordagem, que você tenha a capacidade de entender qual que é o perfil comportamental daquela pessoa, para adaptar a sua comunicação a ela. É muito importante que aqui você preste atenção em programação neurolinguística, né, que é você adaptar o seu comportamento ao comportamento do interlocutor. Então, se essa pessoa ela fala mais alto, você percebeu isso no processo seletivo, fale no tom dela. Se ela fala mais rápido, fale na velocidade da voz dela. Se ela fala mais devagar, certo? De uma forma mais lenta, siga o ritmo da fala dela. Se o tom de voz for mais suave, também siga o tom de voz. Isso é adaptação. A gente acaba diminuindo a diferença do seu comportamento com o comportamento dela. E essa capacidade quem tem que ter é o entrevistado. Então você que está buscando fazer a venda. Então a gente está falando aqui do campo de você adaptar a sua fala. A gente tem o campo visual também, que é a questão de você adaptar a sua forma de sentar, o seu gesticular, o como que você se movimenta, o como que você se porta naquela sala. Hoje é muito comum o recrutamento virtual também, então a forma que você está frente ao webcam também é muito importante. Isso dita muito. Uma dica que eu dou para você, se for via webcam, busca estar direcionando essa webcam que você não fique do meio da tela para baixo. Isso também é muito importante. Inconscientemente, isso traça alguns sinais que não vem ao caso aqui falar sobre o inconsciente da venda. Mas já fica a dica aqui. Você precisa estar numa situação, num formato da webcam parecida que você está me vendo nesse vídeo. Você vê que tem pouco espaço da minha cabeça para o final do vídeo aqui e a gente está preenchendo bem a tela. Eu estou olhando de frente a frente com você. Eu não estou olhando de baixo para cima nem de cima para baixo. A gente está olhando olho no olho. Então nós estamos na mesma posição. Outra coisa que é muito importante também no processo de recrutamento e seleção, na posição, se você for num atendimento, num processo presencial, é onde você se posiciona na mesa. Quando a gente está tentando vender alguma coisa e a gente está sentado frente a frente, a gente está numa posição de combate. Combatentes ficam frente a frente para disputar alguma coisa. Quando a gente está numa relação de venda, a gente precisa criar uma situação mais amistosa. Então é importante que você direcione a sua cadeira mais para a lateral, porque amigos ficam lado a lado. Casais, a gente fica do lado de pessoas que a gente gosta. Então a gente, de forma inconsciente, transmite essa mensagem também no posicionamento, se a sua reunião for uma reunião presencial. Tamo junto? Ótimo. E por último, aqui na questão da adaptação comportamental, que a gente está falando sobre abordagem, é você ajustar a questão do toque, né? Se você tiver no presencial, a questão do perfume, isso tudo vai influenciar, tá bem? Então, o que a gente fala que é a sinestesia dentro da PNL. Então, a gente entra no campo visual do rapport, a gente caminha, né? Transita pelo campo auditivo e transita pelo campo sinestésico. Beleza? Na abordagem é muito importante. Aí você vai tocar, entender um pouquinho quem que é aquela pessoa, qual que é a área que ela trabalha. Então tem que fazer essas perguntas. Fulano, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Me conta uma coisa. Hoje eu estou representando aqui o banco tal, a instituição tal, né? Se for um produto bancário que você tem que vender. Então, hoje eu trouxe algumas oportunidades como seu consultor, como a sua consultora aqui financeira. Mas antes de a gente entrar aqui no cunho técnico da minha visita, a gente está tendo nosso primeiro encontro, estou te conhecendo agora. Eu queria conhecer um pouquinho mais sobre você, até para que eu seja mais assertiva nas minhas recomendações, caso eu entenda que tenha algo que a nossa instituição possa te ajudar aqui no final da nossa conversa. Então me conta um pouquinho, qual que foi a sua jornada profissional? Percebe? Eu não entrei no cunho de vender o produto, eu quero conhecer a pessoa. Por quê? Eu tenho que entender qual que é a necessidade que ela tem, qual que é a posição que ela ocupa. Vamos supor que eu estou vendendo uma caneta de grife, uma Montblanc, por exemplo. Se essa pessoa está numa posição de um gerente geral, está na posição de um gerente regional, alguém que tem uma escala executiva dentro da instituição,
para ela ter uma caneta de grife é muito importante, porque ela assina documentos importantes. A gente entra no tom do status, lembra dos 5 motivadores de compra? E aí eu preciso entender qual que é o caminho que eu vou tomar para começar a fazer outras perguntas. E aí se ela me fala assim, eu sou executiva, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você diariamente assina documentos muito importantes, tem visitas, encontros com pessoas muito importantes? Sim ou não? E ela vai te entregando essas informações. Percebe que a gente entrou numa etapa da venda que a gente chama da etapa do levantamento de necessidades, onde eu faço uma série de perguntas. E você vai começar a coletar. Quais são esses elementos, qual que é a situação. Você tem que entender o contexto. Na cabeça do recrutador, ele já criou uma história. E se ele não criou toda a história, ele vai ter que desenrolar essa história. E você vai captar essas informações. Se você tiver com papel e caneta na mão, vai anotando isso durante o processo. Você vai estar nervoso, vai estar nervosa, é capaz que você não lembre de tudo. E não tem nada de errado no processo de venda você anotar as informações. Pelo contrário, isso pode transmitir a mensagem de que toda a informação que ele está te passando é importante, é relevante. Quando você entende a real necessidade, em qual dos 5 fatores ele se encaixa, aí sim você vai customizar a sua oferta. Você customiza a oferta do produto com base na necessidade. Então, se ele quer ganhar alguma coisa, eu vou focar as características de que podem agregar ganho para ele. Então, um exemplo, eu tenho que vender uma capitalização, onde que alguém de uma capitalização pode ganhar dinheiro? Poxa, pode ganhar dinheiro no sorteio. Então, você já pensou aqui em ganhar, ter a oportunidade de ganhar 2 milhões de reais? O senhor gostaria de ter a oportunidade de uma vez por mês ter a chance de ganhar 2 milhões, de ganhar 5 milhões de reais por mês? Sim. Tá, e se eu te falasse que além de o senhor ter a chance de ganhar 5 milhões por mês, se o senhor não ganhar, o senhor recebe uma grana de volta? Seria legal? Massa. Percebe, a gente está entrando aqui, tá? Se eu ainda não ganhar, eu vou receber um dinheiro de volta. Eu estou falando ainda de ganho, de benefício, de lucro, entende? Agora, se é a questão do status, o senhor já pensou tirando do seu bolso uma Mont Blanc para assinar os seus contratos? De realmente mostrar para a pessoa que você está conversando, para o cliente que você está visitando, que você é alguém importante, que ele saiba só pela caneta com quem que ele está falando? O senhor já pensou na importância de não ter uma caneta para assinar um contrato? O quanto que isso pode trazer de prejuízo? O tanto de oportunidades que você pode perder? Agora, ter ela, o senhor já pensou? Parou para imaginar quantas oportunidades você pode ganhar? Entende? Que a gente está fazendo uma oferta customizada numa necessidade. Então a gente traz os elementos de características do produto muito conectado com o que é realmente interessante para aquela pessoa, para o que de fato interessa a ela, o que de fato vai inclinar ela a consumir de você, tá bom? A etapa mais importante é a etapa de levantamento de necessidades. Aí você apresenta o produto, que a gente estava fazendo algumas brincadeiras aqui de como apresentar, tá ok? E depois que você apresenta, você puxa o fechamento. Faz sentido para você? Percebe? Tem que saber puxar a venda, tem que ter uma frase de fechamento. Então faz sentido para você? Sim ou não? Já ir para o fechamento, você pode falar assim, qual que é a data que fica melhor, no começo ou no final do mês para o senhor, para começar a participar desses sorteios? Ah, no final do mês, ótimo. Pensando aqui na penúltima semana do mês, o senhor prefere no dia 20 ou no dia 25? Percebe? Aí você já começa a direcionar, as pessoas são automaticamente programadas para responder. Você precisa saber perguntar. Tem que ter um portfólio de perguntas. Entende? Então esse nosso bate-papo é para te estimular. Você entender que a venda ela é ditada por etapas. Entender que no processo de recrutamento e seleção dificilmente você vai vender. Mas o recrutador vai estar percebendo se você está seguindo uma linha lógica, se você está evoluindo as etapas, se você não está um metralhador de características, porque isso não vende. Tá, ele passou pela abordagem, ele fez o levantamento de necessidades, ele fez uma proposta de valor conectada, tentou puxar o fechamento, fez sentido o processo? Fez. Aí você passou com êxito naquela etapa. Mesmo na maioria das vezes, ou eu diria que até em 99,9% das vezes, você não vendendo. Tá? Porque não vende, as pessoas não vendem. Lembra que eu falei, é uma situação fictícia, ele não está ali, está só para endurecer, para deixar mais difícil, para te levar ao extremo, e ele vai levar, tá certo? Então lembra disso, lembra da questão da abordagem para você adaptar o seu perfil de comportamento, isso não vai funcionar só na hora de você vender, durante toda a entrevista, isso é importante, tá bem? E eu espero de verdade que esse conteúdo tenha agregado
na sua jornada de preparação para um processo de recrutamento e seleção. Independente do que forem querer que você venda, pensa, por que isso pode ser útil? O medo é um mecanismo de proteção. Quer saber como que eu venderia o medo? Pergunta aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E se você tiver mais alguma dúvida, puder agregar ainda mais na sua jornada de preparação, deixa aqui essa sugestão aqui nos comentários, que seja pergunta, enfim, o que for, que se não for para a gente complementar nos comentários, a gente pode contribuir com outras pessoas. Se você passou por um processo de recrutamento e quiser também deixar a sua experiência aqui, isso pode ajudar mais pessoas que estão no processo de preparação. Te dando uma dica, lá no nosso perfil do Instagram, @agoracertificações, lá no link da bio, sempre tem material gratuito e teve um dia aí que a gente liberou, que está lá, talvez se você clicar hoje, a gente tinha liberado um curso gratuito de como ser contratado por um banco privado. Então entra lá na nossa link da bio, porque sempre tem material gratuito, materiais que são úteis na sua preparação. Então você vai entender qual que é a sua etapa de jornada, qual que é o material que vai ser útil, mas lá sempre vai ter uma aba de documentação, ou seja lá de cursos ou de aulas de cunho gratuito para te ajudar na sua transformação profissional. Espero que você tenha curtido, manifeste a sua satisfação com esse vídeo aqui no curtir, valorize o meu trabalho aqui, trazendo essa informação para você. E se você ainda não se inscreveu, você precisa de 2 segundos para clicar nesse botão aqui e se inscrever e recomendar esse vídeo aqui para pessoas que possam também ser beneficiadas por essa informação. Eu sou o professor Antônio Walter, foi um prazer estar contigo aqui e a gente se vê aí por mais conteúdos. Um grande abraço, até lá!